Arrisco a dizer que todo mundo, pelo menos alguma vez na vida, já se deparou com alguma galinha. Porém, por outro lado, duvido que vocês saibam dizer qual raça ela era. Bom, no vídeo de hoje, iremos apresentar a vocês as raças de galinhas mais poderosas e bizarras de todo o mundo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like. Vamos começar e sejam bem-vindos ao Planeta Mistério. As galinhas Cream Legbar são raças únicas por 3 razões principais. Primeiro, são uma raça de autossexagem, o que significa que você pode facilmente identificar qual é macho ou fêmea logo após o nascimento. As fêmeas têm listras distintas escuras e claras ao longo de seus corpos, enquanto os machos são mais claros por todo o corpo, com uma mancha amarela única na cabeça. Desta forma, os criadores podem facilmente escolher qual sexo querem criar desde o nascimento. Em segundo lugar, elas põem ovos azuis claros ou verdes claros, que são lindos. E em terceiro lugar, são adoráveis com suas pequenas cristas de penas crescendo para cima e para trás penteados. As Cream Legbar são apenas uma variedade de outras raças de Legbars, que incluem a Gold, White Frost e Silver. A Gold Legbar foi criada primeiro cruzando a Cream Legbar com a Brown Leghorns e Barred Philo Rocks. Quando se trata da Silver Legbar, foi criada cruzando a Gold Legbar com White Leghorns e Silver Cam Bars ao longo de várias gerações. Por fim, os cientistas cruzaram Gold Legbars com White Leghorns e as Cream Araucanas britânicas. As Cream Legbars têm cores bonitas, sendo uma combinação perfeita de preto e tons de cinza e marrom. O padrão barrado deste galo é muito visível. As cristas são consideravelmente maiores do que as das galinhas. Os penteados dos galos variam de médios a grandes e geralmente são eretos, enquanto os das galinhas geralmente pendem para um lado. Esta raça de galinha tem barbelas de tamanho médio a grande, com lobos ouvidos brancos, e suas pernas e bicos são amarelados, com os olhos sendo de uma tonalidade avermelhada. Seu peso ideal pode ser de 7 libras para galos e 5 libras e meia para galinhas, 30 onças para galos bantam e 22 onças para galinhas bantam. O onigadori, assim como temos pessoas que nasceram na classe alta da sociedade, é na galinha Kingdom. De nobre ascendência, conhecido como ave honrosa em japonês, o onigadori é uma raça rara de galinha popular por sua cauda excepcionalmente longa e majestosa, alcançando mais de 10 metros. Isso mede mais do que uma cauda de um pavão. A espécie de galinha onigadori remonta ao século XVII, na província de Tosa, no Japão. Basicamente, a raça é usada para exposições, embora sua exata herança permaneça desconhecida. Especialistas acreditam que seja um híbrido derivado do cruzamento de uma galinha com outras aves de cauda longa, como o totenco, juntamente com minorrique e outros. Embora esta ave de pele amarela pareça com qualquer outra galinha típica, é uma raça rara peculiar apenas aos japoneses. Acredita-se que este galo derive sua cauda de uma mutação de seus genes não mutantes, o que permite que ele mantenha suas penas da cauda ao longo da vida. As implicações disso são que esta ave não pode substituir continuamente suas penas danificadas por novas. A incapacidade do onigadori de se adaptar ao clima e habitat europeus forçou os criadores a cruzá-lo com raças locais. Foi através desse processo de cruzamento que o fênix alemão surgiu, e embora pareça muito semelhante ao onigadori, ele muda de pena com mais frequência do que a raça japonesa. Apenas algumas raças dessas galinhas existem, já que a ave põe apenas cerca de 25 ovos por ano. Por isso, seus ovos não são permitidos para exportação fora do Japão. As galinhas Buttercup derivam seu nome de seu pente, que tem um formato de copo com um círculo completo de pontos médios irregulares. São uma raça rara do Mediterrâneo que foi importada da ilha da Sicília há mais de um século. Acredita-se que um capitão do mar tenha trazido a raça em uma viagem para consumo de carne. No entanto, as galinhas começaram a pôr ovos grandes e brancos que logo eclodiram em pintinhos e se tornaram animais de estimação da tripulação. A diferença entre os machos e as fêmeas Buttercups: os machos têm uma cor vermelha alaranjada com algumas manchas pretas em seus corpos, e suas penas de capa estão localizadas na base do pescoço. Suas caudas são lustrosas e negras esverdeadas. As fêmeas são de cor creme e têm manchas pretas alongadas que são posicionadas em fileiras paralelas por todo o corpo. Elas também são boas produtoras de ovos brancos, porém ambos os sexos têm pele amarelada e lobos de ouvidos brancos, com penas e dedos em verde oliva. Os machos de Buttercup podem pesar 6 libras e meia, enquanto as fêmeas pesam apenas cerca de 5,5.
As galinhas Buttercup não são Broadleaf e podem produzir cerca de 140 a 100 ovos em uma base anual. Elas naturalmente não gostam do clima frio, o que a torna uma boa raça para climas mais quentes. Também preferem não ficar confinadas, pois são aves livres que adoram passar o tempo explorando por aí. As Buttercups podem ou não se dar bem com os pintinhos. Enquanto algumas são amigáveis e doces, outras, como as Buttercup siciliana, tendem a ser selvagens e reativas aos humanos. Acima de tudo, essa raça rara de galinha é ótima para exposições e amostras. O que vem à mente quando você ouve falar de galinhas polonesas? Você provavelmente pensou que fossem raças especiais da Polônia, mas isso não é verdade. As galinhas polonesas são antigas raças de galinhas holandesas conhecidas por sua crista de penas que cobre quase toda a cabeça e quando você vê uma, deixa uma impressão duradoura em você. Essa raça de galinha vem em uma variedade de cores que a torna adequada para ser mantida como ornamental ou até mesmo ave de exposição, que é a razão principal pela qual a maioria das pessoas a obtém. Ao contrário da Unigadore, as galinhas polonesas põem muitos ovos brancos finos, já que podem pôr até 3 a 4 ovos por semana. Galinhas polonesas raramente ficam chocas e estão disponíveis em variadas barbadas, não barbadas e frizzly. E caso você não saiba, ficar choca significa que a galinha senta em um ninho de ovos para incubá-los. A galinha polonesa é uma ave de tamanho médio que tem um corpo bastante longo, com um dorso reto e ombros largos. Suas asas moderadamente longas também são mantidas próximas ao corpo, e ela tem cristas vermelhas e lóbulos de ouvido brancos. Enquanto os galos poloneses geralmente pesam cerca de 6 libras, as galinhas polonesas podem pesar entre 4 e 5. Embora a Associação Avícola Americana reconheça apenas 10 variedades de cores de galinhas polonesas, que incluem polonesas prateadas, polonesas douradas com franjas, polonesas douradas louras ou polonesas azuis, várias outras variedades estão sendo trabalhadas. No geral, a galinha polonesa é uma raça ativa, que se sai bem quando permitida a ser criada em liberdade. As galinhas pescoço pelado, como o nome sugere, são uma raça com a pele à mostra, simplesmente não possuem penas no pescoço. Elas foram criadas por meio de um processo de alteração genética. A ideia por trás dessa criação era evitar que as galinhas de corte geneticamente alteradas superaqueçam devido ao seu rápido ritmo cardíaco. O ritmo cardíaco das galinhas de corte comercial pode chegar a até 300 batimentos por minuto, o que as faz superaquecer, especialmente em climas mais quentes. Portanto, como uma maneira de ajudar as galinhas a se sentirem mais confortáveis e minimizar suas mortes, foi criada uma raça que não cresce penas e até mesmo não possui escamas nas penas e nos pés. Com isso, os criadores seriam poupados de ter que depenar as aves repetidamente. Eles fizeram esse cruzamento como uma galinha naturalmente sem penas com uma galinha de corte regular. Passaram 6 gerações de reprodução antes que pudessem criar uma versão de grande porte no Bantam sem penas. A versão masculina da raça fica vermelha quando está sexualmente madura. De acordo com os criadores, as galinhas sem penas têm menos calorias, crescem mais rápido que as raças padrão e são ecologicamente corretas. Elas também têm mais chances de sobreviver em condições mais quentes. No entanto, os críticos das mutações genéticas de aves têm uma percepção diferente dessas galinhas sem penas. Eles argumentam que a experiência passada com essa raça de galinhas revela que elas sofrem mais do que as aves normais e seus machos mostram-se incapazes de acasalar devido à sua incapacidade de bater as asas. Eles também acreditam que as galinhas peladas são mais suscetíveis a parasitas e ataques de mosquitos, independentemente de seu gênero. Esta galinha tem seu nome derivado da forma de flecha de sua crista. Sim, la flèche é uma palavra francesa que significa a flecha. No entanto, além de seu significado literal, o nome desta galinha também tem uma origem geográfica. La Flèche é também uma pequena cidade na França. É uma ave de tamanho médio com uma cauda curva cheia e elas são quase idênticas às galinhas espanholas, já que ambas as espécies são geralmente conhecidas por suas penas pretas. A única diferença é que La Flèche tem uma crista em forma de flecha, enquanto a galinha espanhola tem uma crista em forma de V. O galo da La Flèche pesa cerca de 8 libras, enquanto sua fêmea pesa cerca de 6,5. As galinhas colocarão entre 140 a 220 ovos brancos, geralmente entre os meses de março e outubro. E embora esta galinha cresça relativamente devagar, a raça é famosa por produzir capões castrados e pintinhos engordados.
Agora, a raça de galinha é uma raça francesa rara que, na verdade, não é adequada para ser mantida como animal de estimação. Isso ocorre porque elas se assustam facilmente e muitas vezes evitam humanos. Porém, elas são uma excelente raça para consumo, possuem peitos de carne de qualidade. Note que esta raça não se dá bem com o confinamento, e mesmo que você queira combiná-las, certifique-se de que haja um espaço grande para que possam ser criadas em liberdade. As Lafleches gostam de se esconder nos cantos, como se estivessem tramando algo maligno contra seus proprietários, mas não tenham medo, porque elas não estão. É apenas parte de sua natureza esconder-se. Além disso, embora nem sempre sejam agressivas com outras aves, elas se dão bem com raças similares. A Svarthona é uma raça de galinha de porte médio e rara, popular por sua aparência deslumbrante. Esta raça é uma das únicas duas raças de galinhas que são completamente fibromelanísticas, sendo a outra raça a Ian Semane. Ser fibromilalístico significa que a ave é completamente preta, tanto por dentro quanto por fora. O que também significa que seus papos, suas cristas, patas, penas, pele, ossos e carne são todos também negros. A cor preta total da raça é resultado de uma mutação genética que causa rápida reprodução de células de pigmento preto. Essas galinhas são muito resistentes ao frio e excelentes forrageiras. As galinhas fazem boas mães chocadeiras e são poedeiras decentes de ovos brancos cremosos de tamanho médio, botando cerca de 250 ovos por ano. Embora sejam protetoras, elas são bastante amigáveis. Os galos pesam cerca de 7 libras, enquanto as galinhas podem pesar cerca de 5 libras. As galinhas têm uma pequena crista simples, com papadas pequenas, enquanto os galos têm uma grande crista simples com papadas ovais grandes. As Svarthonas podem ser usadas para carne, desde que você não se importe de comê-la preta. A parte mais interessante desta raça rara de galinha é que elas são altamente inteligentes e aprendem rapidamente. Muitas pessoas acreditam que a raça veio da Indonésia e foi importada para Moçambique e depois para a Suécia no século XIX. E esta é uma raça de galinha que só encontrou seu caminho para os Estados Unidos em 2012. Apesar de tudo isso, é realmente muito difícil encontrar linhagens de qualidade desta raça de galinha. As sedosas Bantams são uma raça rara de galinhas conhecida por sua qualidade incomum, como plumagem fofa, pele e ossos pretos, lobos auriculares azuis e 5 dedos em vez de usuais 4. Elas são consideradas uma das raças de galinhas ornamentais mais populares e queridas, e são divertidas de se observar. Elas são tão fofas que vão te deixar impressionado. Não é de admirar que sejam frequentemente exibidas em mostras de aves. Esta raça de galinha é gentil, mas quieta e não voa muito. Então você pode mantê-las confinadas. As galinhas Silk Bantam são conhecidas por serem altamente broody e cuidam muito bem dos filhotes. Embora coloquem cerca de 3 ovos por semana e 100 em um ano ideal, é comum vê-las sendo usadas para chocar ovos de outras espécies e raças de aves também. As Silk Bantams têm sua primeira aparição documentada na antiga China e chegaram ao Ocidente através da Rota da Seda e do comércio marítimo. Muitos mitos foram criados sobre esta raça de galinha assim que ela se tornou dominante no Ocidente, e enquanto criadores holandeses primitivos se apresentavam como descendentes de galinhas cruzadas com coelhos, alguns shows as promoviam como tendo pelo de mamífero real. No entanto, as Silk são uma das raças ornamentais de galinhas mais populares do século XXI, e várias culinárias asiáticas consideram a carne da raça uma comida gourmet. Ela é altamente valorizada na China, Japão, Camboja, Vietnã e também na Coreia. Tópico bônus do nosso Planeta Mistério. Qual a sua percepção dessa imagem que encontramos nos confins da internet? Sinistra, né? Acham que é real ou não? Deixem suas respostas nos comentários abaixo. Adoramos quando vocês participam. Holland é uma raça rara de galinha nos Estados Unidos. Essas galinhas foram desenvolvidas para atender a crescente demanda por ovos brancos em vez de marrons. A raça de galinha Holland vem em 2 variedades, barrada e branca, embora a variedade branca possa agora estar extinta. A Holland é uma raça de galinha de dupla finalidade, reconhecida como uma das únicas raças de classe americana que pode botar ovos brancos. Ela põe entre 200 e 240 ovos médios a grandes por ano. Também tem um pente único com pontos bem definidos e o rosto, barbelas e lobos de orelhas são de cor vermelha brilhante. Além de serem boas poedeiras, as galinhas Holland também são boas mães chocadeiras. No entanto, a raça tem crescimento e maturidade lenta, mas pode se desenvolver em galinhas de grande porte quando totalmente crescidas. Os machos maduros pesam em média entre 3,8 kg e as fêmeas podem pesar até 2,9 kg.
As Roland são raças de galinhas facilmente adaptáveis e têm uma boa reputação por serem adequadas para a fazenda. Elas são galinhas que se adaptam facilmente a cerca dos menores e toleram a maioria dos climas. Porém, seus pentes são propensos a geadas, o que implica que devem ser fornecidos abrigo e calor adequado. Esta raça de galinha é tão única por causa de seus tufos de penas que compõem sua plumagem facial e os ovos de cor azul ou verde que ela põe. Além disso, a ideia por trás de seu nome Rumpless é o fato de que ela não possui cauda. O Rumpless originou-se da América do Sul, assim alguns registros indiquem que seja do Chile. Enquanto o padrão de aves domésticas britânico exige que essas galinhas Rumpless tenham barbas, elas serão desqualificadas como Rumpless por terem barbas na América do Norte. O gene da raça de galinha é tão letal que cerca de 25% de seus pintinhos morreram dentro da casca, antes mesmo de poderem chocar. A implicação disso é que pode ser necessário muito trabalho para fazê-los se reproduzir rapidamente. As araucanas Rumpless são muito tímidas, mas são excelentes mães. Às vezes são descritas como galinhas peculiares e engraçadas, que são divertidas de se observar. Elas também são raças de galinhas felizes, que gostam de vagar livremente, e embora pesem cerca de 4 libras e ponham de 3 a 4 ovos azuis de tamanho médio por semana, os galos pesam cerca de 5 libras e são agressivos durante a estação de acasalamento. Algumas variedades desta raça de galinha incluem lavanda, preto, vermelho dourado, amarelo barrado e azul prateado. O sultã. Você pode já saber que um sultão é um governante hereditário em vários estados muçulmanos. Este sultão em particular, no entanto, é uma raça de galinha que teve origem na Turquia no final do século XIX e é principalmente mantida em jardins por razões ornamentais. Alguns especialistas especularam que a raça foi criada cruzando Shambright e Yokohama. Esta raça de galinha é conhecida por suas penas pretas e brancas e é considerada boa para a carne. O sultão recebeu seu nome devido às suas cristas distintivas que se parecem com os turbantes usados pelos sultões otomanos. Sua beleza e singularidade logo tornaram a galinha um animal de estimação popular e ela seria exportada para muitos países na Europa e na América do Norte. Ela apresenta um pente em forma de V, que muitas vezes se esconde sob uma crista cheia de penas e plumagem volumosa, tornando uma visão bastante impressionante. Você também notará seus 5 dedos, o que é uma característica rara na maioria das raças de galinhas como você já viu. Sultões também são marcados por sua natureza gentil e tamanho relativamente pequeno. Eles geralmente atingem apenas de 4 a 5 libras, o tamanho dos bantãs de outras raças de galinhas. Eles se dão bem em espaços pequenos e são conhecidos por serem bons pais, embora não sejam as melhores poedeiras de ovos. Embora sejam uma raça tolerante ao calor, são facilmente propensos a problemas respiratórios devido à sua grande crista que bloqueia as vias respiratórias. Além disso, a plumagem do sultão é tão densa que pode ter dificuldade em regular sua temperatura corporal em clima quente. Os ceramas, ou bantãs de cerama, originam-se da Malásia. A maioria das aves cerama que vemos hoje foi cruzada a partir dos bantãs japoneses da década de 70 e 80. Na verdade, há alegações de que a ascendência remonta aos anos 1600, embora isso ainda não tenha sido comprovado por evidências documentadas. Quando se fala de um verdadeiro bantã, é o cerama. Eles são a menor raça de galinha do mundo, com diferentes combinações de cores. Os ceramas padrão têm costas curtas, com o peito inclinado para frente. Sua cauda, que deve ser carregada centralmente a 90 graus, quase toca sua cabeça, enquanto suas asas quase tocam o chão. Como todo verdadeiro bantã, o cerama não consegue lidar com condições lamacentas ou úmidas devido ao seu pequeno tamanho. Portanto, é melhor mantê-los em galpões e construções externas para que possam sobreviver, mesmo em clima ruim. Após a chegada da raça cerama no Reino Unido em 2004 e seu incrível aumento de popularidade, o Poultry Club of Great Britain padronizou-a em novembro de 2008. Esta raça herdou uma combinação genética letal dos bantãs japoneses, causando que 25% dos seus pintinhos sejam incapazes de chocar. Por implicação, é importante colocar um número maior de ovos ao incubar a raça de galinha cerama. O Scots Dump é uma raça tradicional de galinha escocesa que tem sido criada há mais de 2 séculos. Suas pernas são extremamente curtas, já que seu corpo está apenas a alguns centímetros do chão. No início do século XX, esta raça de galinha era conhecida por seus muitos nomes diferentes, incluindo Bucks, Crappers, Daddies, Rubies ou Stampias. As raças de galinha Scots Dump foram exibidas pela primeira vez em Londres em 1852. Elas têm 4 variedades principais de cores: preto, corcunda,
cinza escuro e prata. E outra variedade que foi desenvolvida recentemente é o Bantam Scotch Stump. A organização Harry Bred Survival Trust classificou o dumpling como em perigo. E o visual único desta galinha, junto com sua maneira engraçada de andar, parecida com um pato, é responsável por sua classificação como uma raça rara de galinha. As pernas curtas desta galinha a tornam fácil de criar no jardim, já que não será capaz de cavar profundamente no solo. Seu galo padrão pesa cerca de 7 libras, enquanto as galinhas pesam cerca de 6. O Scotch Dumps tem caudas longas, olhos grandes e brilhantes e um bico curvo. Seu rosto é suave com uma crista única de tamanho médio que fica em pé em forma de serra. Eles são uma boa ave de utilidade adequada para a produção de carne e ovos. No entanto, os criadores são aconselhados a ter cuidado ao alimentá-los, pois podem ficar gordos muito facilmente. A raça de galinha Hermiete é uma raça muito única, tanto historicamente quanto em termos de fenômeno genético. Na verdade, é a única raça de galinha cuja cor da plumagem é baseada em um fator codominante. A raça Hermiete pode ser rastreada até a década de 1870 nos Estados Unidos, quando um grupo de aves foi trazido para suas costas. Essas aves vinham das Índias Ocidentais e tinham uma bela coloração, principalmente branca com alguns toques de preto em suas penas. Essas aves das Índias Ocidentais se pareciam um pouco com a Leghorn, especialmente em tamanho e forma. No entanto, seus pentes eram muito menores, cerca de 1/3 do tamanho do pente usual da Leghorn. O criador de Brahma, chamado John Sluft, decidiu cruzar a ave das Índias Ocidentais com uma variedade maior, como a Ur-Derb Gem, a Light Brahma e a White Leghorn, até finalmente chegar a uma raça única que ele chamou de Hermiete. Os integrantes dessa raça se parecem com uma variedade de Brahma e têm uma plumagem bonita com penas amarelas e pentes pequenos. Eles são considerados a raça de galinha mais saudável, maior e que cresce mais rápido do mundo. As galinhas são boas poedeiras, colocando cerca de 180 ovos grandes e levemente marrons por ano. Elas também são resistentes ao inverno e bons forrageiros. Embora a raça de galinha Hermiete tenha sido considerada extinta no final dos anos 1980, um homem chamado Ron Nelson encontrou um bando de Wisconsin na década de 1990 e obteve ovos para chocar com o objetivo de melhorar a raça. Os Modern Games Bantams são uma raça de galinhas originária do Reino Unido e são mais adequados para fins ornamentais. Esta raça de galinha é muito alta e esguia, com pernas excepcionalmente longas e suas cristas, barbelas e lóbulos auriculares são geralmente pequenos. Suas cores são amplamente divididas em 2 grupos. O primeiro grupo tem pernas pretas com olhos escuros, enquanto a segunda variedade tem pernas de cor amarela com olhos vermelhos. Dependendo da variedade do Bonner Game Bantam, sua crista, barbelas e cor da pele podem variar de vermelho a ameixa. Esta raça de galinha é amigável e pode ser considerada um bom animal de estimação. No entanto, embora os Modern Games Bantam tenham penas apertadas e cristas pequenas, eles não são protegidos contra o frio. Então você deve mantê-los aquecidos durante o clima frio. O galo Modern Game Bantam pesa cerca de 570 a 620 gramas, enquanto as galinhas podem pesar entre 450 e 510. Elas põem poucos ovos, apenas uma média de cerca de 1 por semana, e esses ovos são geralmente brancos ou levemente coloridos. Agora é com você! Qual raça de galinha você achou a mais fascinante? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Se você gosta de conteúdos como este, assista aos vídeos que selecionamos para você descobrir mais e mais curiosidades do nosso planeta mistério. Não se esqueça também de curtir este vídeo, de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima!